Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Danilo Frata, eu sou fundador, analista técnico e sócio da Capitalizo. Hoje, 22 de janeiro de 2023. Espero que você tenha tido um ótimo final de semana. Desejo a todos aí uma ótima semana de trabalho e de trades. Lembrando que aqui no canal, né, pessoal, todos os dias eu faço fechamento de mercado, que é focado no curto prazo, Ibovespresso, onde eu detalho aí possibilidades técnicas do Ibovespa. Toda segunda tem o radar de swing trade, que eu trago aí possibilidades técnicas para padrões de compra ou venda durante a semana, o radar que eu estou realizando para vocês aqui no domingo e fechamento de mês eu também faço para vocês aqui os estudos de longo prazo e fechamento de ano. Eu estarei trazendo aí novidades para vocês ao longo deste mês e do próximo mês. Provavelmente eu vou começar a realizar alguns calls públicos nas minhas redes sociais e também trazer novidades nos meus canais. Então, se inscreva no canal aqui no YouTube, me acompanhe nas redes sociais que eu vou atualizando vocês. Minhas redes sociais é Danilo 2Ls, Frata 2Ts. Fechado? Lembrando aqui que este vídeo eu faço estudo de médio prazo utilizando o gráfico semanal. Aí eu trago aqui o estudo dos ativos e mercados, trazendo aí possibilidades de movimentos para esta semana. Fechado? Bora lá então, bora aqui verificar aí as possibilidades técnicas para esta semana. Então, vou começar aqui como tradicionalmente eu começo, né? Com o calendário econômico. Deixa eu pegar o cara que desenha aqui, deixar pronto aqui para vocês. Então, vamos verificar o que tem de relevante essa semana e pode movimentar o mercado, né? Então, segunda-feira, tradicionalmente, a gente não tem nada. O Boletim Fox não tem relevância, pessoal, para o movimento do mercado, tá? Terça-feira, relevante, temos o índice de inflação no Brasil, então muito relevante, né? Aí temos PMI nos Estados Unidos. Na quarta-feira, relevante, temos estoque de petróleo, toda quarta, né? Quinta-feira, reunião da CMN aqui no Brasil, então muito relevante, né? Núcleo de pedidos de bens duráveis dos Estados Unidos. PIB nos Estados Unidos, aqui extremamente relevante, pessoal. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, vendas de casas novas nos Estados Unidos. Sexta-feira, temos de relevante núcleo de índice de preços nos Estados Unidos, vendas pendentes de moradia nos Estados Unidos. Então, uma semana aí tem bastante coisa que pode movimentar o mercado. Bora então verificar como é que fechou aqui o gráfico semanal dos mercados internacionais. Então, vamos começar pelo índice DXY, que é o mercado aqui, o índice americano, né? Tendência de baixa, tá, pessoal? Chegou aqui nessa região de suporte. Deixa eu pegar o cara correto aqui, né? Região de suporte, barra de dúvida, tem um espaço para corrigir. Tá aqui formando uma possível deriva, né? Se romper essa deriva para cima, pode entrar uma maior pressão de compra. Para tentar marcar fundo aqui, tem que fazer isto na semana e depois romper essa deriva. Está testando um canal do prazo mais longo, tendência de baixa. Se perder a mesma semana, retoma a tendência de baixa. SP500, pessoal, na iminência aqui de tentar uma reversão para a tendência de alta no médio prazo, tá? Tendência primária do médio prazo, tendência de baixa por LTB. Quando sustentar essa LTB, a tendência de baixa. Essa semana sentiu a pressão de venda nessa LTB, normal, né? Resistência serve para isso, para sentir pressão de venda. Suporte serve para sentir pressão de compra. Então, nós temos tendência de baixa primária. Para reverter a tendência, teria que fazer aqui um pivô e ficar acima dessa linha. Então, ficar atentos aqui, né, pessoal? Rompendo da máxima da semana, que é 4015, e fechando acima, e posteriormente na outra semana confirmando, indica a reversão da tendência de baixa primária para alta, tá? E a manutenção da tendência primária de baixa é deixar uma barra vendedora e perder este fundo. Então, aí uma região extremamente relevante para definição. E a tendência secundária ainda é de alta, né? Tendência secundária, que é este movimento, correção aqui no suporte. A secundária, por enquanto, é de alta, tá certo? Então, SP500 é esse cenário. O Dow Jones está um pouquinho diferente, era o índice mais forte americano, né? A gente vê pelo movimento aqui em V. Por enquanto, ainda mantém um viés de alta, tá, pessoal? A gente não tem tendência definitivamente.
Negou aqui essa barra branca, né? Fechou caindo forte essa semana, fechou com uma queda bem relevante aí de 2,70. Então, o cenário aqui para ter alguma direção é sair desse caixote, tá? Sair desse caixote, então, para entrar em tendência de alta primária e secundária, romper o topo, tá? Então, enquanto continuar esse caixote, segue sem definição. E para tentar entrar numa tendência de baixa secundária e tentar alguma retomada do viés de venda do prazo bem mais longo, aí tem que perder esse fundo, tá? Então, regiões aí para ter movimento relevante, romper 3.400 ou 3.3, tá? Nasdaq fechou a semana em alta, né? Aqui é bem parecido com o SP500, né? Para reversão de tendência romper 11.400, para retomada de baixo perder 10.400, tendência primária guiada por essa LTB e tendência secundária podemos ter a reversão para o fundo duplo. Tá? Se não romper nenhuma extremidade aí, ficar mais tempo lateral, consolida o movimento baixista dentro da LTB. Reino Unido, Londres, tendência de alta aí, fechou com uma barra vendedora próximo do topo histórico, está no alvo, próximos alvos aqui em azul para vocês, tendência de alta. Se for corrigir, tem espaço para corrigir até 7.500 para retomar a tendência de alta, romper a massa da última semana. Alemanha, mesma coisa aqui, o índice de Londres, Reino Unido. Petróleo essa semana, deixando uma barra de dúvida, né? Subiu aqui 2%, 2,8%, tentando uma reversão de tendência aqui, tá? Então nós temos, só peguei o petróleo errado, desculpa, vamos lá, que é o Brent, tá? Lembrando que o Brent é que a Petrobras utiliza como base de preço, por isso que eu analiso o Brent, né? Porque impacta diretamente a nossa economia através da inflação da commodity. Então, por enquanto, tendência de baixa guiado por essa LTB, tá? Deixou uma barra de dúvida. Então, para indicar aqui reversão de tendência, romper a LTB e testar aqui a região de 100, tá? Se acontecer isso aí, é reversão de tendência. Encerramento de tendência de baixa. Para manutenção de tendência de baixa, tem que ou retoma perdendo a mínima semana, né? Ou deixa uma estrela cadente aqui, né? Estrela cadente, padrãozinho, que tá aqui no meu Instagram, né, pessoal? Está aqui publicado. Quem quer entender o padrão, depois eu até comento com mais calma, tá? Então, aí no momento, também numa região de definição, né? Aí nós temos o índice de ferro, segue no seu super ciclo de alta, sobe direcionalmente sem parar, né? Mais de 60% de alta desde o fundo, né? Impacta diretamente aí o setor aqui no Brasil, que é o setor aí ligado à siderurgia e minério. Não tem sinal de topo, tendência de alta. Para tentar marcar o topo aí nessa região, ou faz isso, fecha bem baixista na semana, que aí seria uma estrela da tarde, né? É a composição de 3 barras, ou fecha assim, para na próxima semana tentar cair, que seria estrela cadente. Tá? Então segue aí um super ciclo de alta. Índice de emergentes, quem me acompanha aqui no radar, eu comentei a reversão de tendência, tá, pessoal? Isso é reversão de tendência rompendo a LTB. Aí os outros índices que eu comentei, é esse tipo de movimento que tem que acontecer, né, para existir a reversão. Aqui nós temos a figura de reversão, que é o ombro, cabeça a ombro. Fizemos o pivô, ficando acima da LTB, acionou o pivô e confirmou tendência de alta. Tá aqui os próximos alvos, índices emergentes extremamente fortes. Os mercados em geral, né, e commodities vêm subindo muito forte nas últimas semanas. Bitcoin também sobe direcionalmente, né? Então aqui foi encerrada a tendência de baixa por este canal, né? E está numa região de pressão de venda. Aqui o Bitcoin não tem o que fazer, tá, pessoal? Baixar o prazo operacional para tentar buscar alguma operação. Aí as criptos todas dispararam, né? Então foi um movimento aí sistêmico de alta nos mercados nas últimas semanas. Fechou? Bora então para o nosso mercado, bora para o Ibovespa. Lembrando, né, meus amigos, não esqueça do seu like, do seu joinha, é muito importante e relevante para o trabalho aqui no YouTube, né? Também aí compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, se você se inscrevendo no canal, vocês recebem as notificações, né? Inclusive notificações aí de lançamentos que possivelmente eu irei fazer nesta ou na próxima semana, que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Então é importante aí dar moral aí para o trabalho feito aqui no YouTube, né? E também em redes sociais, né? Fechado? Sempre trazendo aí estudos e conteúdo educacional para vocês, né? Por exemplo, aqui estrela cadente, que eu já vou explicar aí
esse padrão que eu utilizei inclusive na minha carteira de teste semanal. Lembrando que eu estou realizando carteira de teste teórica semanal há mais de 38 semanas. Eu divulgo desde lá, desde o início dos testes nos meus stories do Instagram, tá? E eu vou explicar aí, por exemplo, como que eu utilizei este padrão e como eu utilizei o ombro cabeça a ombro na última semana, né? E tá aqui para baixo, ó, aqui é o OCOI, né? Aqui o exemplo de OCOI, exemplo de OCOI. Então tudo que eu comento com vocês aqui, obviamente, que é colocado em prática, né? Certo? Então deu uma zapeada e tem bastante coisa. Então bora pro Ibovespa, pessoal. O Ibovespa também vem num ritmo bem comprador, né? Nessa semana aqui eu comentei com vocês a forte pressão de compra, né? Fechou negativo, mas a forte pressão de compra foi identificada pela vela na parte inferior, né? Na semana anterior subiu e essa semana, pessoal, também subiu, deixando uma barra de dúvida. Uma barra de dúvida testando resistência, né? Então fechou aqui com uma alta de 1,01, testando essa resistência extremamente relevante para definição de movimento, definição de tendência. Tá bem complexo, tá bem enrolado o movimento aqui, né? Muitas vezes o mercado fica complexo, enrolado, faz parte, é assim, né, pessoal? É assim que funciona, nem sempre vai ser tranquilo e fácil, né? Tecnicamente, claro que a gente sempre busca possibilidades técnicas que estão mais claras, né? Mais simples. Aqui nós temos um movimento mais complexo no Ibovespa. Então, nós temos algumas possibilidades, tá? Por enquanto, nós temos ainda um cenário baixista, que agora nós temos esta definição de canal, linha de referência, que a gente traça de topo fundo e fundo topo, tá? Inclusive lá no meu Instagram está comentado esse padrão, né? E é aqui. Dou exemplo aqui, na verdade, de tendência de alta por LTA, que é a LTB é o padrão ao contrário, né? Tá? Então, temos esse padrão baixista. Para a manutenção deste padrão baixista, tem que sustentar essa região de 113. O que é sustentar essa região de 113? Na próxima semana cair, né? Ou, por exemplo, deixar aqui uma estrela cadente, que ainda seria um sinal vendedor, né? Que seria isso aqui, só que ao contrário, tá? Então, para a manutenção do cenário baixista, ficar abaixo de 113, tá certo? E para a reversão, nós temos esse padrão de dúvida. Eu gosto muito de padrões de dúvida em regiões de resistência e suporte, porque se romper esse padrão de dúvida e confirmar, a gente entra num cenário comprador no Ibovespa, tá? Então está numa região de definição, assim como mostrei para vocês o SP500 e outros mercados em região de definição. Tá? Então esta semana, pessoal, se fechar assim, né? E depois confirmar o que eu mostrei para vocês no índice de emergentes, que é ficar acima de 113, a gente entra no cenário altista para testar a região de 120. Então vamos verificar como é que fecha a semana, ao longo da semana o movimento, né? O que vai acontecer e como vai acontecer não tem como prever, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. No gráfico diário que eu comentei para vocês no fechamento de mercado, as possibilidades técnicas, e vão me acompanhando ao longo da semana, que aí, claro, a formação do gráfico semanal se faz ao longo da semana. Então, estamos numa região extremamente importante. Então, resistência 113, suporte 109, tá? Tá dentro desse range aqui, né? Aqui chegou a violar, confirmou, violar não, tá? Aqui fez o rompimento e logo negou. Isso aqui é uma negação do rompimento, né? E aí, com pressão de compra, nós estamos aqui nesse range mais curto para definição, tá, pessoal? Então é isso. É isso, né? Ah, Nino, o que tu acha que vai acontecer? Eu, sinceramente, pessoal, eu não tenho achismo nesse ponto, tá? Eu simplesmente aí é a gente operar o sinal gráfico de ativo por ativo, né? Lembrando que o Bovespa é extremamente concentrado no setor de commodities, Petro e Vale, e no setor financeiro, tá? Então é olhar ativo por ativo e o Bovespa está nessa região de definição, tá certo? E aí vamos agora para os juros e o dólar, que também estão aí interessantes para algum movimento, né? Então esta semana que se encerrou, pessoal. Aqui eu vou analisar o dólar sem um ajuste gráfico. O ajuste gráfico é tirando aí o gráfico não ajustado, né? Tirando split, agrupamento, dividendos e afins, tá? Que é o que a gente tem que olhar, que é o mais confiável para o mercado futuro no longo prazo. Juros
Vem com um volume bem alto nas últimas 3 semanas, tá? Aqui fez o pivô, não acionou, tá? Isso aqui é a negação do pivô, tá, pessoal? Esse estudo aqui é de curto prazo, deixa eu só ajustar aqui para vocês, né? Para não ficar essa sujeira. Perfeito. Tá, então negou. Essa semana o juro subiu muito forte, subiu 5,35. A gente não tem direção no juros, está nesse range aí há bastante tempo, tá? Dólar, galera. Dólar no gráfico semanal. Lembrando que aqui é o gráfico não ajustado, né? Aqui também deixa eu ajustar este Fibonacci, que é de curto prazo, né? Tirar essa sujeirinha aqui, né? Só fazer aqui. Beleza. Então o dólar subiu essa semana também, né? 2,05. Então a gente vê aqui dólar subindo, bolsa subindo e juros subindo, né? Alguém está mentindo, até rimou, né? Alguém claramente está mentindo. Tá certo? O dólar aqui com um volume abaixo da média, né? Eu estou aqui com carinha que esse gráfico aqui deu bug no Profit. Deixa eu fazer aqui de novo. Ah, isso aí, tá? Então estava correto. Bug no Profit aí na... Agora sim, tá? Então agora sim, tá? Então aqui nós temos o gráfico não ajustado. Nesse gráfico não ajustado, pessoal, a gente segue dentro desse cenário lateral, tá? O dólar segue variando aqui entre 5.500, que é aqui em cima, e 5.000, tá? Dentro desse range, ele fica batendo aqui em 5.400 e 5.200, que ele não consegue romper. E mais uma vez, ele não confirmou o rompimento, né? Então aqui a gente observa, fecha abaixo, volta, fecha abaixo, nem aciona. Tenta fechar abaixo, volta, fecha abaixo, chegou a acionar e voltou, tá? Então aqui nós temos no gráfico no ajustado, para o dólar ter direção, pessoal, tem que perder 5.100 e 5.000. Aí nós teríamos uma tendência de baixa no curto prazo, tá? E aí o alvo aqui 4.900, 4.750, 4.600, 4.550, tá? Então, gatilho para cair a semana, perder aqui 5.100. E se isso não acontecer, né, vai continuar nesse range, tá? Esse é o gráfico não ajustado. Aí nós vamos agora para o gráfico ajustado, que é o que tinha antes, agora sim, né? Aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, que é mesmo estudo que eu fiz para vocês na outra semana, ó. Aqui é uma região de suporte, ó, bate ali, volta, rompeu e nem acionou, então negou, bate e volta, rompeu e negou, mais uma negação, tá? Então nós temos aqui o cenário igual, obviamente, do gráfico anterior, mas aqui, inclusive, com o cenário mais bonito para cair, né? Porque a gente já tem claramente aqui olhando o prazo mais longo, né, que inclusive é um triângulo descendente, tem um cenário mais vendedor por causa da pressão de venda, né, topos descendentes. Então, se perder a mínima semana, pessoal, quer perder 5.100, 5.070, podemos ter um movimento amplo de queda no dólar que poderia aí gerar forte alta no Ibovespa, né? Tá, daí aqui eu tenho os alvos mais interessantes, né? Mais fácil da gente observar. Aqui é o alvo do pivô dessa barra. Aqui é o alvo da projeção deste Fibonacci. Tá aqui em azul, né? Então, 4.930, 4.700, 4.450. E eu tenho um alvo bem mais longo aqui projetado para baixo, tá? Então, para entrar em tendência de baixo, perder 5.100 essa semana, tá? Então, esse é o dólar. E temos aí uma chance bem interessante para a queda, principalmente se perder a mesma semana, que seria a barra de dúvida, que é o GIFT, que eu comento para vocês que eu gosto bastante. Se vai acontecer, como vai acontecer, não sei dizer, tá? Não tem, como eu falei, não existe como ninguém prever, tá? Principalmente o dólar, que é bem complexo, olha o movimento complexo das últimas semanas, tá? Mas a gente vai seguindo o gráfico, né? Se tiver um sinal mais claro na semana, eu comento aí, né? Índice de setores, índice de consumo, várias semanas lateral para ter movimento essa semana, romper 3.000 ou romper 2.800 que não consegue, né? Vários dojis aí, tendência de baixa ainda, tá? Mesmo se romper 3.000, tendência de baixa ainda. Índice de energia elétrica também aí no movimento complexo lateral, deixou uma inside bar, que é uma barra dentro da outra, no cenário ainda vendedor, tá? Porque rompeu essa resistência, esse suporte vira resistência, ó, bate e volta.
Para a tendência de baixa, perder 77.570, depois 75.700, né? Teria que fazer um pivô aqui, né, pessoal? Fazer um pivô. Fazer um pivô de baixa. Aí, inclusive, aqui a gente tem um cenário de bandeira, né? Tá? Para tendência de baixa é isso, e para anular a chance de tendência de baixa, romper essa região e ficar acima, e aí voltaria para consolidação. Índice de FIX, e FIX está ficando bem interessante aqui, pessoal. Ombro, cabeça, ombro armado, se romper a massa semana pode fazer movimento amplo, então ficar de olho no setor para a compra. E FNC, né? FNC barra de dúvida, o Ibovespa faz tudo que o índice financeiro faz, né? Ele tem muito peso no índice Ibovespa. Tem ombro, cabeça, ombro armado, barra de dúvida, então se romper a massa semana, pode acionar esse padrão para testar topo. E aí, se testar topo, anula o cenário de baixa, tá? Para sustentação do cenário de baixa, perder a mínima de semana. E se for testar fundo aqui na casa de 9.500, anula o cenário de ombro, cabeça a ombro. O IMAT é o índice mais forte, né? Não vejo nada que agrade aí, tá? Ativo, o setor que eu comentei para vocês há muito tempo, né? O fundo duplo, compra aqui de martelo, o fundo duplo foi isso aqui, né? Vou com gift. Tentando reverter a primária, né? Se ficar acima da LTB, sustenta aí possível reversão da primária. Deixou uma barra de dúvida aí. Então, rompendo a máxima da barra de semana e ficando acima, confirma a reversão da tendência primária no gráfico semanal, né? Mal 11 igual e com, e úteis igual ao índice de energia elétrica, tá? E agora, então, eu vou comentar principais ativos do índice Bovespa, né? Que são os ativos que têm maior peso na carteira do Ibovespa. Aqui no meu Instagram, eu publiquei para vocês hoje, né? Um resumo da carteira do fechamento da última semana. Cliquem lá, eu fiz um estudo dos dois ativos com maior alta e dois ativos com maior queda. Tá? Fechado? Tá ali o estudo. Vamos começar aqui com a Ambev. A Ambev foi stop nos comprados, que opera semanal. Volume bem alto nas últimas semanas, está no suporte. Aconselho a baixar o prazo operacional para operar esse ativo. B3CA3 está também no cenário mais complexo. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui, sim. Deixou uma inside bar, né, pessoal, no semanal. Quem quer buscar um movimento de alta aí seria gatilho 1366, stop 1211 para compra, né? E venda ficar de um gráfico diário, tá? Tá numa região de resistência. BBAS, semana que se encerrou, pessoal, grande destaque aí, um dos grandes destaques foram os ativos estatais, né? As estatais. Banco do Brasil, quem acompanhou meu radar da semana passada, eu comentei a possibilidade de entrada aí, quem fez, né? Ombro, cabeção para a reversão. É o banco mais forte desde o ano passado, tá? Mais forte que todos os bancos aí que compõem a carteira, mais forte que todos os bancos privados. Então acionou o ombro, cabeça a ombro, né? Então não tem mais oportunidade, tá, pessoal? A última entrada aí foi no máximo 36. Não tem como entrar agora, porque logo acima tem resistência, tá? Então, dentro dos meus parâmetros já foi entrada. Quem entrou, entrou. Quem tá dentro, quem tá fora, tá fora. Quem quer operar esse ativo agora, baixar o prazo operacional e pro curto prazo dentro do meu entendimento, né? Resistência, região de 42, 43, tá? Então, ali uma região de resistência relevante, já bateu 2 vezes ali e parou, né? Negou, inclusive, aqui o rompimento, né? Aqui foi uma barra de exaustão, depois um movimento amplo, e aqui nem acionou o pivô, né? Então, ali uma região que, a princípio, indica pressão de venda. Se você não se importa, mesmo assim eu não me importo, eu quero comprar aí no gráfico semanal. Então, teria que comprar rompendo máxima semana, stop mínima semana, né? Aí pegar alvo 1 para 1 seria lá na região de 45, tá? Mas eu não vejo mais entrada nesse ativo. Ativo que entrou nas minhas carteiras semanais, como eu falei para vocês, carteira teórica de teste, né? Vai lá nos meus stories, está lá publicado para vocês. Inclusive, eu adicionei ela em 2 carteiras de teste, né? E para fazer hedge com BBAS, né? Tinha um padrão de compra, mas obviamente que eu nunca sei se vai subir ou cair, ninguém sabe, né? A gente opera ou busca operar os padrões, né? Então, para fazer proteção em cima do setor, por exemplo, né? Nas 2 carteiras que eu botei ela, eu botei venda em ativos do setor. Em uma delas, inclusive, né? Eu botei aqui ela vendida na carteira BMGB4, que é outro banco, né?
Porque tinha o quê, pessoal? Estrela cadente na resistência, né? Estrela cadente na resistência e deu certo, né? Então deu compra em BBS que disparou e a venda em BMGB4 para proteção também deu certo, né? E aí, por exemplo, se BMGB4 subisse forte e BBS caísse, ia proteger a carteira da mesma maneira, né? Então essa é a intenção do hedge, só que aqui deu certo nas duas pontas, né? Então aqui o exemplo, né? Botei na carteira conservadora, ó, vendido, né? E comprado BBAS. Teve outra carteira também que eu fiz isso, só que foi vendido em BPAN e também deu certo. Então o padrão ali ensinado, né? Explicado aqui. O gráfico, lembrando que o padrão gráfico pode utilizar em qualquer prazo operacional, né? Tá? E o COI ensinado aqui também para vocês várias vezes. Então BBAS é essa característica, tá? Vou dar um exemplo. Bradesco, também temos a formação do ombro cabeça a ombro. Quem quiser operar esse padrão aqui para tentar um movimento de alta no médio prazo, a compra é 15,44 ou rompendo uma semana, né? Daria para comprar 14,98. O stop seria bem curto aqui, 14,21, tá? Para tentar aqui um cenário altista romper aquele topo. Para tentar um cenário baixista, perder 14,30. BPAC segue num cenário complexo lateral para ter movimento romper 26 ou romper 21. Aqui não é estrela cadente, tá, pessoal? Estrela cadente, padrões de candles, eles têm relevâncias em contexto, né? Estrela cadente aqui seria aqui em cima, tá? Candle só funciona com contexto. Eu não vejo nada que me agrade, tá? Aqui aciona single bar se perder 20,50. Aconselho baixar o prazo operacional. Elet 3 segue um cenário baixista por enquanto, deixou uma inside bar, né? Então quem opera vendido aí poderia vender 40,07 ou pelo menos da última semana, né? 40,64. Ainda está devendo esses alvos em azul para baixo. Para tentar anular o cenário baixista, ficar acima de 43,50. Gerdau, cenário de alta, mas não me agrada aí esse movimento no atual momento. Quem operou o pivô aqui, que eu comentei semana passada, 3262, entradas, stop descomprados aqui, tá? 28,60. Deixou uma barra de dúvida no topo. Itaúsa, mesma coisa aí que Bradesco. Itaú, mesma coisa que Bradesco. Aqui eu acho que Bradesco e Itaúsa está melhor, tá? Petro, destaque essa semana, né? Subiu forte aqui, subiu 7,33. Então, manutenção aqui dessa linha de referência num prazo mais longo. Quem entrou, né? Eu comentei há 2 semanas atrás aqui, né? Quem tentou comprar fundo em 24,33, tá? Comprado só DM Stop, 21,83. Tá numa região de pressão de venda. Meu conselho é baixar o prazo operacional para operar. Danilo, mas eu acho que vai voltar o topo histórico novamente, né? Vai confirmar aqui um cenário de alta. Então teria agora quem quer operar bem mais caro, né? Rompendo uma semana, stop em semana. O volume está bem baixo. Sinceramente, não me agrada esse padrão. Agora, rente segue complexo lateral. Será cadente na resistência, né? Não consegue romper essa zona de preço aqui, né? Tá? Rompimento tem que sempre ficar acima, né, pessoal? Sempre ficar acima, tá? Então não consegue romper 56. Suzano. Tá bem complexo, né, pessoal? Quem tá comprado aí no médio prazo, stop, por exemplo, é 46, tá? Se perder essa região de suporte, entra no cenário mais vendedor para testar 42, tá? Bem difícil. Inclusive é um dos ativos que deu loss na minha carteira semanal, né? Vale não tem mais o que fazer nesse ponto, né? As últimas entradas que eu comentei bacana aqui, né? 74613 e aqui, né? Foi a reversão. Aqui, pessoal, isso aqui é um exemplo de reversão de LTB, né? Tendência de alta, tá indo em busca dos próximos alvos. E VEG segue num cenário aí mais complexo lateral, comprados tomar cuidado, né, que perdendo 46 aqui pode fazer um movimento de queda, né, stop mais longe dos comprados, por exemplo, 3540, tá? E agora eu vou para os ativos solicitados no vídeo da semana passada, né, não esqueça do like, do seu joinha, é muito importante e relevante. Então, alguns ativos que foram solicitados no vídeo da semana passada, vou trazer agora aqui para vocês. Arezo, gráfico semanal, complexo, né, então ativo que está nesse movimento bem amplo lateral, né? Dentro desse movimento amplo lateral, fica fazendo aí movimentos de alta e de baixa, né? Que seria um viés, tá? Então ativo aí não é indicado no atual momento operar a médio prazo, tá?
dentro dos meus parâmetros. O gráfico diário está bem interessante para subir, hein, galera? Romper a massa essa última semana. Então, baixar o prazo. Baixa o prazo, tá? CAB3. Destaques de alta essa semana, né, pessoal? Fechou aí com uma alta de 26,34. A especulação aí, né, de compra. Um ativo aqui que no gráfico diário eu comentei para vocês. Comentei aqui no canal, né? Foi aqui nesses radares, aqui um desses. Também às vezes eu comento no Ibov Expresso algumas oportunidades de compra, né? E como eu falei para vocês, eu vou trazer aí novidades para vocês. Então se inscreva no canal para ficar atentos e também no Instagram, tá? Então no semanal acionou aqui o ombro cabeça a ombro na semana anterior, né? Que foi aqui. Então acionado aqui 2,10. Semanal não tem que fazer aí, tá? Faça um RP e administre stop. Correto? Gráfico diário também não tem que fazer. No último pregão aí subiu, foi destaque, né? Mais de 22% de alta, tá? A entrada que eu vi foi aqui, tá? Então, nem gráfico diário tem entrada agora. Eneve. Eneve também. Eu só dar uma limpada aqui, pessoal. Não sei se eu errei aqui ou tá com bugzinho aqui nos meus estudos. Isso aqui não é estudo de gráfico semanal, né? Isso aqui é estudo de gráfico diário. De gráfico diário eu comentei, tá no fechamento, tá bonito para compra aqui no rompimento, ó, pessoal. Falhou aí, tá? Falhou. Semanal, pessoal. É uma estrela cadente, né? Eu não vejo compra no semanal, tá? Baixar o prazo, não tem que fazer aí. Comprado, stop curto 11,80, stop bem técnico 10,90, né? 10,11, né? Ainda é tendente baixa. Kepler. Aqui, galera, anulado o ombro cabeça a ombro, né? Eu comentei para vocês a possibilidade do ombro cabeça a ombro para reversão. Anulado, tá? Padrão de ombro cabeça a ombro do sistema anulado. Aqui nós tivemos o rompimento e negou. Aqui nós tivemos o rompimento e negou. Tá? Inclusive, ativo que entrou na minha carteira, nas carteiras de teste, aqui na semana para pegar o ombro cabeça a ombro. Aí falhou, caiu fora da carteira, né? Quem acompanha no Instagram está ciente disso. Então falhou, semanal, não vejo o que fazer, tá? É baixar o prazo operacional. Comprados, quem pegou fundo da semana, stop 18,40. Lojas Renner, né? Que tá nesse embrolho aí com você. Ah, foi negado, não foi, né, pessoal? Isso aí é, tá? Não, gráfico semanal vem com volume alto nas últimas 3 semanas, tá? Não tem como saber o que vai efetivamente acontecer. Então, ativo para retomar a tendência de baixa, perder 19, para tentar uma reversão, precisa romper 22. Quem é agressivo e quer tentar algum trade aí no semanal, né? Diário está interessante para subir. Eu aconselho baixar o prazo operacional, tá? Quem é muito agressivo é compra rompendo na semana, por exemplo, 21,31 ou venda 19,42. Rompendo a barra para qualquer lado, aí quem é bem agressivo, tá? Buscar a operação. Aí, claro, né? Para ter reversão aqui, anular o cenário baixista, lembrando que aí logo acima tem resistência, fazer isso e confirmar, e para retomar a tendência de baixo, fazer isso e confirmar. Tomar cuidado aí com esses ativos aí no embrolho de notícia, né? Sim, H3, cenário de baixa, eu aconselho baixar o prazo operacional, tá? Curto prazo tendência de alta. Adriano, eu quero tentar aqui um cenário de alta no ativo, é comprar rompendo o topo, né? 736, tá? O stop aí daí curtinho seria 6,59. TASA 4, gráfico semanal, testando resistência, diário. Aqui foi o rompimento da LTB, ó, pessoal. Então a última entrada foi aqui, pivô, 13,35, né? Então, curto prazo deu gain, não tem mais o que fazer, esperar a correção. E semanal, entrar aí, não vejo como entrar, tá? Eu pessoalmente não vejo, testando LTB. Mas mesmo assim eu gosto de operar, tentar buscar reversão rompendo a LTB. Bom, daí tu teria que comprar rompendo na semana, né? 14,71, stop 12,53. Quem opera a reversão, stop de 15% até não tá tão caro, né? Só que é um trade para reversão, né? É um cenário que não me agrada muito, mas quem gosta, né? Quem gosta não tá errado, só saber estar ciente que o stop é ali embaixo, tá? Testando resistência. E diário foi. Meu conselho seria baixar o prazo operacional agora. O ZIN 5, depois de um movimento extremamente complexo, ficou lateral desde o mês 9 de 2022. Quarta semana consecutiva de alta, o volume está bem baixo. Diário, até cheguei a comentar aqui, né?
Possibilidade de reversão. Agora não lembro mais se foi essa barra de dúvida ou aqui. Tem que pegar lá os vídeos. Sinceramente não lembro. Minha memória aí às vezes me trai bastante. Semanal, pessoal. É um pivô, né? Quem opera pivô, compra aí rompendo uma semana, né? 8h30. Stop não técnico na semana, que é 7h58. O stop técnico dos comprados é aqui embaixo, tá? 9h85. Qual que seria o cenário magnífico para uma compra aqui, galera? Ou um pullbackzinho aqui, né? Ou, melhor ainda, seria aqui um gift. Nossa, daí seria mais que perfeito. Um gift, uma barra preta, que seria uma single bar, daí ficaria magnífico para buscar aqui um cenário de reversão, né? É o rompimento dessa estrutura para cima. Beleza? Então, feito para vocês aí o ZIN. Então, fechamos por aqui esse estudo de domingo, que é focado no médio prazo. Vão me acompanhando ao longo da semana que eu vou trazer novidades de conteúdo para vocês, né? Eu só não tenho datas ainda, tá, pessoal? Eu já comentei algumas coisas aqui com vocês. Amanhã aqui no canal, então, na parte da manhã, tem o Ibov Expresso, onde eu trago estudo detalhado de Ibovespa para o curto prazo. Médio prazo já fiz no vídeo de hoje, né? De tarde, final do dia, fechamento de mercado. E de noite aí, o radar de swing trade com padrões gráficos interessantes para quem opera a curto prazo. Fechou, galera? É isso aí. Valeu, um forte abraço, até mais.